bem-vindos ao evento comemorativo dos 5 anos do Fórum Paulista de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos. Agradecemos a participação de todas e todos e pedimos atenção para algumas orientações antes de começarmos. Como recurso de acessibilidade, orientamos que é possível habilitar a ferramenta de legenda no canal de transmissão, ativando-a nas configurações. Aproveitamos para pedir que se inscrevam no canal e deixem seu like. Pedimos por gentileza que os participantes que estão acompanhando o evento pelo aplicativo Microsoft Teams mantenham seus microfones no mudo quando não estiverem utilizando a palavra. Ao longo do evento, perguntas e comentários podem ser enviados por escrito pelo chat da plataforma. Ao final das mesas, as perguntas serão direcionadas aos palestrantes. Iniciando a agenda do evento, assistiremos agora à apresentação cultural Mantra da Fotossíntese por Yuri Gebara, veterinário, educador ambiental, músico, palhaço, cultiva alimentos orgânicos e luta pela pauta contra os agrotóxicos. Boa noite, Yuri. Alô? Alô, boa noite. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim, ai, que bom, que bom. Eu estou falando para tanta gente que eu não consigo nem conhecer. Nossa, gente. E eu queria dizer, primeiramente, que Yuri não veio hoje. Hoje veio o Arvreto. O Arvreto, ele é uma mistura de palhaço, de árvore com graveto. E aí, deu essa conexão. É que eu tive uma chance, eu tive uma experiência que foi muito interessante. Eu consegui conversar com as árvores. E aí me batizaram de Arvreto. Elas falam demais, sabe? Elas falam demais. E elas pediram para que eu viesse aqui hoje e falasse por elas um pouquinho. E que pedisse para que todos nós que estamos juntos aqui pudéssemos, pelo menos uma vez, fazer uma coisa muito importante. Essa coisa muito importante que nós precisamos fazer um pouco todos juntos ao mesmo tempo agora é fotossíntese. Vocês aí já estão acostumados a fazer fotossíntese, não? Não? Então eu vou ter que explicar, é isso? Muito bem, eu vou explicar. A fotossíntese é um processo muito simples, se não tentado entendê-lo. Então, eu preciso que vocês não tentem entender, é o primeiro passo para se entender. Entende? Então, vamos lá. É o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa fazer é acordar o corpício. Vocês têm um belo corpício aí, todo mundo sentado, né? Vocês estão com uma sorte muito grande, porque se estivéssemos juntos, vocês sairiam suados desse processo. Mas como vocês tiveram a sorte de eu não estar aí tão pertinho de vocês, a gente vai ter que fazer uma experiência alternativa. Então, eu quero que vocês primeiro prestem atenção. O seguinte, vocês têm cox? Sentem sobre ele, certinho. Ajeitem-se nas cadeiras, isso. Fiquem confortáveis. Põe o seu corpo numa postura, muito bem. Como se a nossa coluna fosse assim, um tronco de árvore bem formado. Muito bem. Aí ponha os pés inteiros no chão, por favor. Não pense na beiradinha da cadeira ou da mesa, não. Ponha a planta toda, olha, a planta do pé toda no solo, por favor. Muito bem. Agora, a gente vai como se um fiozinho puxasse a nossa cabeça, a nossa coluna e esticasse, nos levando ao céu para conectar com o universo. Porque as árvores fazem isso, né? Elas se esticam e tentam alcançar o universo. Então, sem mais delongas, a gente vai aprender neste momento como fazemos uma fotossíntese. E devo lhes dizer, é um processo que não tem fim. A gente pode repeti-lo e repeti-lo. E aí, para tal, eu preciso que vocês, que estão nessa postura muito bem organizada corporalmente agora, mexam os dedinhos dos pés. Mexe os dedinhos dos pés, assim, dos dois pés. Vocês só lembram do dedinho dos pés quando chutam o pé da mesa, né? Antes, não. A gente lembra deles agora.
Mexam os pezinhos. Isso. E faça essa tremedeira das pontas dos pés. Virem para a sola do pé, para o peito do pé, a batata da perna. Dá uma contraída na batata da perna, assim, uma atrás da outra. Vai subindo, chega nas coxas. Contrai as coxas um pouquinho. Os extensores, os flexores. A hora que vai passar, ali onde a gente dá aquela trancadinha. Dá uma trancadinha, assim, só para energizar. Vai subindo, assim, e chega aqui no abdômen, vai chegando lá em cima, e os dedinhos do pé continua mexendo. Tá mexendo o dedinho do pé ainda? Era para continuar mexendo tudo, e vai subir. E agora que a gente chega aqui em cima, todo o corpo mexendo, para e relaxa. Muito bem. Quando a gente fizer a primeira inspiração, a gente vai estar nos nutrindo desse relaxamento que a gente alcançou. Então, nós vamos, com atenção, fazer inspira, a gente se concentrou. Aí a fotossíntese tem processo. A primeira coisa que precisa acontecer, o que é? A chuva. Se não tiver a água caindo límpida e deliciosa na copa das árvores para chegar até a sua raiz, não adianta nada. Então a primeira coisa que precisa acontecer é a chuva. E aí eu pergunto para vocês, vocês conhecem o som da chuva? Esse é fácil, né? É o mesmo som do xixi, só que é uma vez só. Tá? É monossilábico o processo. Então, você faz um shh, e quando fizer o shh, deixa chover mesmo, assim. Aproveita que não tem ninguém na sua frente, que a gente pode babar agora à vontade, né? O Covid impediu a gente de babar, né, gente? Era muito interessante quando a gente podia babar juntos. Agora a gente baba separados. Então, vamos lá. Solta o shh, para soltar aquela energia que você captou. Muito bem. O próximo passo é inspirar novamente. E quando inspira, é a vez das raízes absorverem a água da chuva, puxando ela toda para o tronco, junto com seus nutrientes, né? Vocês lembram da aula de biologia? Da seiva bruta? Ela vem que vem, bruta. Então, quando ela vem, vocês sabem o barulhinho da raiz puxando a água do solo com os nutrientes? Eu vou lhe dizer, acho que todos vocês sabem fazer, a gente aprende isso logo na primeira mamada, não é? Então, é a próxima inspiração. Muito bem, o tronco recebeu a seiva bruta e é hora dele levar essa seiva até lá na pontinha das folhas. E aí o processo, então, se faz com e vocês têm que fazer isso também com os braços, por favor, senão não funciona. Muito bem. Chegou lá em cima, todos os nutrientes chegaram nas folhas. É hora de receber a luz do sol, a sua energia. E aí a gente inspira, puxando a energia do sol para dentro. Essa não precisa fazer barulhinho, a gente pode inspirar naturalmente, tá? E é neste momento você puxou e a fotossíntese começou a se realizar no seu corpo, e nesse instante, então, vem o famoso orgasmo vegetal, que é a fotossíntese em si, e que você vai soltar um belo que é a transformação do seiva bruta em seiva elaborada para poder nutrir cada uma das células da nossa vida. E a hora que a gente solta isso tudo, a gente novamente inspira e começa a chover. E vamos fazer o ciclo por uma vez. Agora que eu já falei muito, vamos para a prática, vamos para a prática. Lembrem-se da postura correta, da postura ereta, com o corpinho bem alongado. Muito bem. Então a gente faz uma inspiração. Puxa a energia do tempo. Chuva. Inspira a raiz. Leva o tronco para cima. E aí o sol vem. E o orgasmo vai. Inspira. A chuva. A raiz. O tronco. Absorve o sol. Fotossíntese. Inspira. As chuvas, a raiz,
o tronco. Uou. A energia e a fotossíntese. Gente, eu não sei, mas eu estou sentindo. Eu imagino se cada um de vocês aí fizesse junto. Quantas fotossínteses estariam acontecendo no planeta nesse instante? Num momento onde é muito importante a gente fazer junto, mesmo que seja ridículo. Mas se for de coração, vale. Mesmo que seja perigoso, se for para o bem geral, faça. E isso é o que está rolando hoje aqui. Um monte de gente enfrentando muitas dificuldades. Então, não tenham medo de serem ridículos, não tenham vergonha de serem orgânicos, não tenham receio de respirar e muito menos de fazer fotossíntese juntos. Deixo para vocês um beijo. Muito obrigado, Yuri, pela intervenção cultural. Para a abertura oficial do evento, nós convidamos agora a Procuradora do Trabalho e coordenadora adjunta do Fórum Paulista de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos, Marcela Monteiro Dória. Boa noite, doutora. Boa noite, Rafael, muito obrigada. Boa noite a todas, todos e todes. Sejam muito bem-vindos a esse evento de comemoração pelos 5 anos de luta deste Fórum Paulista de Combate aos Impactos Agrotóxicos e Transgênicos. Esse fórum vem sendo formado ao longo desses anos com o trabalho de cada um de nós, promotores, procuradores, defensores, servidores públicos, advogados, médicos, pesquisadores, cientistas, ativistas, artistas também, muito importante, membros da sociedade civil, defensores da agricultura sustentável, todos e todas que dedicaram parte de seu tempo e puderam, ao longo desses anos, destinar uma parte de sua energia para essa causa tão relevante. Hoje nós estamos aqui comemorando a nossa luta e também, e principalmente, a nossa união. Mas sem esquecer que, nesses tempos atuais, pouco temos efetivamente a comemorar, né? Já que em 2020, por exemplo, foi o ano com a maior aprovação de agrotóxicos na história, superando até mesmo o ano de 2019, que era um antigo recordista. Infelizmente, 2021 segue aí no mesmo caminho, né? Recente decreto presidencial flexibiliza ainda mais a aprovação de tais substâncias, aumentando a possibilidade de inserção em nosso mercado de produtos cancerígenos e causadores de outros males à nossa saúde. Nesse cenário, a mobilização social e institucional se faz cada vez mais necessária, reafirmando-se a fundamentalidade de união de forças em torno dos nossos objetivos comuns, embora tenhamos nossas diferenças individuais. E esses objetivos, já especificados na declaração de lançamento do fórum, permanecem cada vez mais vivos. Então, eu vou pedir escusas para ler um trecho desse documento de 5 anos atrás, mas que segue atual, honrando a nossa memória coletiva. Instala-se o Fórum Paulista de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos, um espaço para discussão e posicionamento que visa permitir, por meio da troca de experiências, da articulação de esforços, da formulação de propostas, a obtenção de ações eficazes no combate aos efeitos danosos dos agrotóxicos e dos transgênicos e no aprimoramento do tratamento conferido a essas questões, objetivando a proteção da saúde do trabalhador, do consumidor, da população e do meio ambiente, e ainda com vistas à preservação de atividades e modelos sustentáveis, como a apicultura e a agroecologia, o Fórum atuará em âmbito estadual e terá suas diretrizes traçadas nos encontros anuais que promoverá, observando os princípios previstos em seu regimento interno, que inclui os princípios da prevenção e da precaução, da responsabilidade socioambiental, da participação e do controle social e da integração e mútua colaboração entre entidades da sociedade civil organizada, instituições governamentais e não governamentais, defensorias públicas e ministérios públicos. São bandeiras que norteiam as atividades do Fórum.
o controle e restrição da pulverização aérea, a criação de zonas livres de agrotóxicos e transgênicos em áreas ambientalmente estratégicas, o banimento dos produtos já banidos em países com controle mais avançado e a discussão sobre a eliminação da desoneração fiscal concedida ao segmento da produção e comercialização de agrotóxicos, tanto no âmbito federal como no estadual. Então, nessa data, o que nós desejamos é que esses princípios, objetivos e bandeiras sigam cada vez mais vivos em cada um de nós e que tenhamos forças também para seguir lutando, sempre juntos. Vida longa ao Fórum Paulista de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos. Um ótimo evento a todos nós e muito obrigada. Muito obrigado, doutora Marcela, para a apresentação da linha do tempo de 5 anos do Fórum Paulista. Convidamos a coordenadora do Fórum e defensora pública do Estado de São Paulo, Lígia Maffei Guide, e em seguida passaremos a fala para a coordenadora adjunta do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos e procuradora regional da República do Ministério Público Federal, Fátima Borg. Boa noite, doutora Lígia. Boa noite, Rafael, obrigada. Boa noite a todos e todas. Adorei a fotossíntese. De fato, né, Yuri, se a gente parasse para respirar mais, a nossa situação já está um pouquinho melhor. Eu agradeço, então, a presença, a disponibilidade de todos. Eu fui incumbida de traçar um breve panorama sobre a linha do tempo, porque estou coordenadora no momento, mas eu vou já, desde já, pedir ajuda aí de quem estava lá, criando esse fórum com todo afinco, né? A doutora Fátima, eu vi que caiu, a doutora Thelma, o colega Marcelo Novaes, cadê, que já fechou a câmera, tá tímido, o Paulo, e todas as demais aí que estavam lá nesse evento de criação, em que eu peço a ajuda de vocês. Eu estava até, inclusive, tentando resgatar aquelas bonitas fotos suas, doutora Thelma, mas eu não encontrei nos meus arquivos, enfim, mas convido para me auxiliá-la com as palavras que eu já ouvi a senhora dizendo tão bonitas sobre a criação do fórum, né? Então, vamos lá, eu acho que no ano de 2016, hoje estamos comemorando 5 anos, tudo começa com uma audiência pública na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, em que se indica, se inicia esse movimento, uma audiência com um auditório lotado, né, doutora Thelma, e que se inicia esse movimento de criação do Fórum Paulista, considerando, né, o tamanho da questão no estado de São Paulo, do combate aos agrotóxicos e transgênicos, e que o estado ainda não tinha o seu fórum em comparação com os outros estados da federação que já estavam mais adiantes, né? Então, no dia 8 de novembro, houve, então, a reunião formal lá na sede da Procuradoria da República, em que foi criado o fórum, foi aprovado o estatuto e eleitos a sua primeira coordenação estendida. Seguiu-se, então, no ano de 2017, com a primeira reunião do CT Saúde, né, da Comissão Técnica da Saúde, a nossa comissão que tem sido mais atuante, que tem visado muito essa internalização do fórum para além da capital, né, feito os trabalhos lindíssimos, belíssimos, a interiorização e exteriorização, né, que recentemente tivemos o seminário internacional, participação do CT Saúde, e nós inicialmente estávamos trabalhando com as reuniões a cada trimestre, né, fevereiro, abril, novembro, com reuniões aí tentando expandir a atuação do fórum. Vamos lá. De novo, né, em março de 2018, o fórum participou nas pessoas da Comissão da Saúde, da Coordenação e Organização de Atividades no Fórum Alternativo Mundial da Água, na UNB. Em julho, a apresentação no 12º Congresso da Abração de Atividades, com o tema Sociedade e Uso de Dados do Observatório de Vigilância em Saúde da População Exposta a Agrotóxicos no Estado de São Paulo.
em novembro, uma mesa em audiência pública sobre o uso de agrotóxicos no estado de São Paulo e um projeto de lei do veneno na Assembleia Legislativa Estadual. Em 2019, houve reuniões sobre agrotóxicos e abelhas, uso de agrotóxicos nas lavouras do estado de São Paulo, água, agrotóxicos e contaminantes químicos, a criação e o apoio, né, com os representantes da Comissão Técnica de Saúde do Fórum Popular da Natureza, o apoio aí ao lançamento da Política Estadual de Redução de Agrotóxicos, a PERA. E 2020, a gente precisou, como o resto do mundo, se readequar, né, ao novo formato digital, que eu confesso não gosto muito ainda, mas que, por outro lado, nos possibilitou trazer pessoas e talvez pulverizar mais esse conhecimento no campo da ciência com os modelos de webinar, né? O primeiro, então, houve a participação do professor Dr. Henrique César Santejo Silveira, que é pesquisador do Centro de Oncologia Molecular do Hospital do Câncer de Barretos, com o tema da palestra Relação entre o uso de agrotóxicos e o câncer, né? Ele também é pesquisador ali, né, do Hospital do Câncer de Barretos, e a contribuição da genética na identificação do risco. Além disso, nós procuramos estabelecer alguns temas, dentre os muitos, para focar a atuação do fórum. Nós fizemos reunião com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento para entender um pouquinho da questão da fiscalização da capina química, também com a Secretaria de Estado de Saúde. Mais para o final do ano, enviamos carta de compromisso aos candidatos, partidos e diretórios políticos pela ocasião das eleições municipais, dado a importância também que há nos municípios em relação à fiscalização e aplicação dos agrotóxicos. E no ano de 2021, continuamos com esses formatos de reuniões ordinárias online e também com os webinars, tanto com a professora Larissa, professora doutora Larissa, que infelizmente hoje não vai poder participar, mas é sempre muito presente no Fórum Paulista, e também com as professoras doutoras Aline do Monte Gurgel e Karen Friedrich. Estou muito feliz, então, com esse evento de 5 anos e ansiosa aí pelas apresentações que se seguem. Cadê a doutora Thelma? Gostaria que também pudesse falar alguma coisa. A doutora Fátima acho que deve estar com problema na sua conexão. Eu estou aqui. Ah, está aqui? Não estou vendo. Então, eu passo a palavra para a excelentíssima Procuradora da República, coordenadora adjunta do Fórum Nacional. Doutor Pedro! Boa noite, doutor Pedro, coordenador nacional do Fórum Nacional. Boa noite, bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso evento, muito obrigada mesmo. E passo a palavra para a doutora Fátima complementar sobre a linha do tempo do Fórum. Obrigada, doutora Lígia. Serei breve. Boa noite a todos, cumprimentando a todos, e principalmente os que contribuíram para a criação e a consolidação do Fórum Paulista, hoje coordenados por queridas doutora Lígia e Marcela. Uma honra para mim, uma grande felicidade, porque já era um sonho antigo, participar desse aniversário de 5 anos, considerando todos os desafios que se apresentaram durante a trajetória para a sua existência. Já em 2015, eu enviava ofícios ao Ministério Público do Estado de São Paulo, propondo a criação do Fórum Paulista, considerando que o Conselho Nacional do Ministério Público pretendeu e determinou, né, que se visasse o fortalecimento da atuação conjunta dos vários ramos do Ministério Público e desenvolveu o projeto do combate ao uso indiscriminado de agrotóxicos, incentivando a criação e o fortalecimento dessas plataformas de debate em todos os estados da federação.
E nessa época, aliás, foi com a participação do Dr. Pedro Serafim, à época, né? Também nessa época contei com o auxílio do Dr. Marcelo Novaes, um pouco depois, né? Para dar início aos primeiros arranques para o nascimento do Fórum Paulista. Nesse tempo, 16 estados já haviam implementado os fóruns relacionados ao uso indevido de agrotóxicos, tendo à frente o querido Dr. Pedro Serafim, atualmente subprocurador do Trabalho e coordenador do Fórum Nacional, e a maioria desses fóruns criados eram conduzidos pelos respectivos órgãos ministeriais estaduais, restando entre os poucos inertes o Estado de São Paulo, que não era aceitável. No entanto, como disse a doutora Lígia, somente no final de agosto de 2016, na audiência pública, exposição aos agrotóxicos e gravames à saúde e ao meio ambiente, que foi organizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a pessoa do Dr. Marcelo Novaes, pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público Federal, foi designado o Dr. Gabriel Lino de Paula Pires, que é promotor do GAEMA, né? E ele veio participar na deliberação da criação do Fórum Paulista. Então, foi oficializada a criação, no dia 8 de dezembro de 16, com a primeira reunião plenária, como já dito, na sede da PRR, São Paulo, né? A terceira região, e houve a aprovação do regimento e a confirmação do Dr. Gabriel e do Dr. Marcelo Novaes na coordenação dos fóruns paulistas. Algum tempo depois, por motivos pessoais, o Dr. Gabriel morava muito longe, o Dr. Marcelo tinha muitos afazeres na defensoria, né, com os menores, eles se afastaram da coordenação, né, e com isso, novos problemas, né, e mais uma série de ofícios foi enviada ao Ministério Público do Estado de São Paulo, mas fomos salvos por outras carreiras. E essa turbulência foi superada com a vinda da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, na pessoa da doutora Lígia, que é uma das atuais coordenadoras, a quem eu rendo as minhas homenagens. Da mesma forma, não há como deixar de mencionar a importância do trabalho, o relevante papel do Ministério Público do Trabalho, no caso, né? Que desde o início, aí agora representado pela querida doutora Marcela, que também coordena o nosso fórum. Então, pois bem, ultrapassados esses obstáculos administrativos, hoje o fórum pode se debruçar no que realmente importa, que é proporcionar, no âmbito estadual, debate sobre os efeitos nocivos do uso dos agrotóxicos, produtos afins e transgênicos, entre as entidades públicas, privadas, a sociedade civil, e que resultem em ações de combate a medidas, leis, normas, como muitas, né, que estão por aí, normas, condutas que possam traduzir em retrocesso a proteção da saúde do trabalhador, das comunidades, do consumidor e sobre o meio ambiente. Então, mais do que nunca, esse espaço de debate é essencial para o enfrentamento dessas questões, dado o histórico não só de desapreço, mas de verdadeiro fomento do governo atualmente, em todas as esferas, ao retrocesso social e à política do passar a boiada. Enfim, eu espero que hoje possamos não apenas comemorar a consolidação do Fórum Paulista, mas também refletir sobre sua importância como instrumento de embate e resistência institucional e civil em prol de um Estado como o de São Paulo e que venha proporcionar melhor qualidade de vida aos seus habitantes e que ele também possa servir de modelo de atuação. Tenho certeza que há muito a fazer, né? Como disse a doutora Marcela, mas mãos às obras e parabéns a todos. Obrigada. Considerando... Muito obrigado pela participação. Obrigada. Perdão. Rafael, considerando a presença aqui do nosso ilustre coordenador do Fórum Nacional, queria dar a palavra para o Dr. Pedro Serafim e agradecer bastante todo o auxílio que ele deu na criação do Fórum Paulista. Opa, pois não, Lídia, que bom.
Que bom, eu fiquei sabendo, com a agenda cheia, terminei uma reunião do conselho há pouco, não é? Mas eu fiquei sabendo e eu estive aí naqueles inícios, e que bom aqui também contemplar vocês, o meu amigo Marcelo, Marcelo Novaes, aí, um estandarte nacional nessa temática, com alguns conteúdos muito importantes, né, para essa questão e enfrentamento, inclusive no tema da desoneração, não é, da ignomínia que eu chamo fiscal, não é, a questão da desoneração de agrotóxicos, não é, e cobrar imposto lá em cima de remédio. Então, eu quero aqui parabenizar vocês, certo? Como vocês, todos os fóruns enfrentaram dificuldades no início, como o Fórum Nacional, mas São Paulo tem entendido a cada dia a importância de sempre no cenário nacional, certo? E aí a colega Fátima Borghetti sempre tem compartilhado, desde o início da criação do fórum de vocês, compartilhado os avanços, aquilo que demanda desse fórum tão importante. Então, Lígia, eu gostaria de agradecer, certo? Chamar vocês a todos, não é? Estava falando há pouco também, hoje, falando com a Cristina Razia, que é a coordenadora do Fórum do DF, tem novidade lá, não é? E quero conclamar a todos para o dia 3, né, Fátima, de dezembro, que é o Dia Internacional de Não ao Uso de Agrotóxico. O Bopal está vivo, como sempre, em vários lugares, inclusive em São Paulo, não só em relação às abelhas, não é? As abelhas, esse tema tão importante, Marcelo, que tivemos quantas vezes aí na Assembleia Legislativa, quase fomos engolidos ali, você principalmente, mas firme, você firme como vocês todas aí, todos. Fátima, eu quero expressar meu contentamento também por sua dedicação sempre ao lado aí e também representando o Fórum Nacional. Eu vim aqui para lhe ouvir também, já lhe ouvi, estou muito feliz. Essa consolidação cronológica somente não, é consolidação também de resultados, de presença na sociedade, enfim, o fórum de vocês, volto a dizer, como todos os fóruns, mas São Paulo, por várias questões, o que faz São Paulo reverbera no Brasil com mais rapidez em vários aspectos, inclusive no econômico. Não é? Então, parabéns a vocês, vamos prosseguir, conclamamos a todos para o dia 3, a celebração, né, Fátima, como decidimos em plenária nossa, do Fórum Nacional, esse apoio, a importância dos fóruns, o protagonismo dos fóruns estaduais nesse cenário, cada um fazendo a sua parte, e o Fórum Nacional para juntar esforços, não é? E para juntos encontrarmos os melhores e mais rápidos caminhos de proteção à saúde, ao meio ambiente, ao trabalhador, e de qualidade e da mesa ou da comida em nossa mesa, porque o veneno está lá há muito tempo, na comida ou na mesa de todos. Parabéns, firme vocês aí, Lígia, a vocês todas, os colegas que estão também do MPT, aí nessa caminhada, é de todos nós. Contem com o Fórum Nacional, certo? Naquilo que pudermos fazer, e vamos fazer com firmeza, também aí torcendo e atuando para que do Supremo venha uma decisão positiva para a correção desse drama que é, certo? Dessa situação que é tirar imposto de agrotóxico, aquilo que mata, não é? E o excesso realmente nos preocupado, e a gente está nessa linha. Muito obrigado, Lígia. Fátima, muito obrigado, Marcela, a vocês todos e todas. Muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho um outro compromisso aqui, vou precisar sair dentro de uns 5 a 10 minutos no máximo. Perdão por isso, mas estou muito feliz em estar aqui com vocês nesse momento. Parabéns. Obrigada, Dr. Pedro. Muito obrigado pela participação, Dr. Pedro Serafim. Para a mesa Saúde Ambiental e Ciência, convidamos a doutora Thelma Cássia dos Santos Neri, é médica, com pós-graduação em Medicina Preventiva e Social, especialista em Medicina do Trabalho, membro da ISSE e AICO, também é participante do Fórum Paulista desde 2016. A senhora está com a palavra, doutora Thelma, boa noite.
Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Que prazer, doutor Pedro aqui conosco. Que coisa boa, com muita honra. Queria saudar todos. Alô? Queria saudar todos os participantes, todos os componentes do fórum, em especial a comissão organizadora, né, que conseguiu estar organizando esse belo evento, com a presença de todos aqui, principalmente parabenizando pelo resgate, o debate e a resistência em completarmos os 5 anos. O fórum hoje completa 5 anos, exatamente hoje, né, a data oficial, e pensando em um ser humano, eu estava aqui pensando e fazendo assim, essa idade compreende aquela parte da primeira infância do ser humano, né? E o que é a primeira infância? É um período de vulnerabilidade, é um período em que são importantes as pessoas com que convivem, as pessoas e o ambiente que dão toda essa substância, esse relacionamento para que uma criança se desenvolva. O nosso fórum já nasceu da audiência extremamente fortalecido, mas me atrevo a dizer que esses 5 anos, com esses movimentos, com essa interação e com todos esses participantes e instituições, conseguiu garantir essa nossa resistência e, por que não dizer, ainda essa existência, né? E aí, quando eu vejo, começamos pelo tema, que o Rafael aqui me apontou, e com a minha incumbência de saúde ambiental e ciência, para mim é tudo, né? Eu acho que para o fórum é um item bastante importante. A doutora Lígia tinha comentado do início, esse final de semana, conversando um pouco sobre a existência do fórum, lembramos que no dia 17 de novembro de 2015, nós tivemos um primeiro encontro em que parte do grupo dos participantes do fórum hoje e mais o doutor Marcelo nos encontramos na escola da Defensoria. E costumamos dizer que ali começou um pouco aquele embrião, né, por parte da saúde para que esse fórum começasse a existir, que aquela audiência foi fantástica, né? Mas falando da saúde ambiental, eu gostaria de partilhar um pouco aqui uma apresentação para a gente poder, tá? Está fazendo aqui. Vamos ver. Me diga aí se está tudo bem. Rafael, está tudo bem? Sim, doutora. A apresentação está Ok. na tela. Ok. Porque aí a gente não se vê, né? Então, com a temática saúde ambiental e ciência, saúde ambiental, trazendo esse contexto, que foi um tema com que nos conhecemos até com o doutor Marcelo e com outros membros do grupo, foi um tema em que a gente discutia a saúde ambiental. Aliás, no dia da audiência pública, nós estávamos num evento em Roma, falando de saúde ambiental, uma conferência da ISE, e a transmissão da Faculdade de Saúde Pública era online, e nós conseguíamos ver. E estávamos no mesmo momento com o Papa Francisco. Brincamos que essa origem do Fórum pela Saúde Ambiental já foi meio, por um lado, bastante abençoada. Então, a saúde ambiental, segundo a Organização Mundial da Saúde, são todos aqueles aspectos da saúde humana determinados pelos fatores que envolvem o meio ambiente. E é um instrumento muito importante para subsidiar qualquer estratégia de promoção e de prevenção da saúde, porque ela envolve todas as informações com relação aos dados de saúde. Ainda segundo a Organização Mundial da Saúde, um resgate, 25% dos problemas, especificamente algumas causas de morte, são relacionadas pelos fatores ambientais. Estamos em plena COP26, onde falamos dos fatores ambientais, das mudanças climáticas, de uma maneira que gostaríamos que fosse até diferente, mas falamos disso. Os fatores ambientais são responsáveis, por exemplo,
por aquelas principais doenças, não só as agudas, mas as doenças crônicas, por exemplo, diabetes, doenças respiratórias crônicas, hipertensão, derrame, todos eles relacionados aos fatores ambientais. Daí a super importância para que pensemos em como tratar. Falar de fator ambiental é falar de promoção à saúde. E quando a gente vai falar disso, a gente tem que falar de ciência, porque isso que a gente fala da questão ambiental não é de hoje, não estamos reinventando a roda. Hipócrates, o pai da medicina, já trazia nos seus tratados de ar, águas e lugares toda essa preocupação. Adoecemos de acordo com os locais e com a situação em que vivemos. E aí temos essas informações. Então, a ciência ela é muito importante para isso, para que a gente não reinvente a roda. E um outro médico que trago aqui, um médico também filósofo, o George Canguilhem, ele fala assim, a história de uma ciência não deveria ser uma mera colocação de biografias e ainda menos de um quadro cronológico adornado de histórias. Tem de ser também uma história da formação, da deformação e da retificação dos conceitos científicos. E aí a ciência tem um peso extremamente importante. E pensando na ciência como a prática e o saber no campo da saúde, aí incluindo a pesquisa, destacamos que estão articulados, como disse um outro médico sociólogo, considerado investigador e intérprete da história social da medicina, o Juan César Garcia, ele nos dizia o seguinte, eles estão articulados à transformação histórica do processo econômico. E é muito disso que a gente acredita quando a gente vai falar da questão da saúde ambiental e aí da questão dos agrotóxicos. Tentando trazer um rápido resumo dessa relação constante desse ciclo, a ciência, a saúde ambiental, me atrevi a colocar uma saúde humana aqui um pouco separado, e os agrotóxicos. Nós já temos todas as nossas comprovações científicas visíveis na questão da saúde ambiental, do impacto na saúde humana, e ainda continuamos, como a doutora Lígia falou, temos aqui um gráfico pequenininho, não sei se dá para observar, mas a quantidade, doutora Lígia, não foi a doutora Marcela que colocou, a quantidade de agrotóxicos que temos liberado ano a ano. Trouxemos aqui dos últimos 5 anos para a gente acompanhar com relação ao nosso tempo de existência. Então, a agência, voltando aqui à ciência, a agência da Organização Mundial de Saúde já traz os impactos dos agrotóxicos. Nós temos publicações no The Lancet, nós temos instituições científicas, nós temos o posicionamento do INCA. Na saúde ambiental, nós vemos a pulverização, como o doutor Pedro falou e trouxe a questão das abelhas, nós temos a água, nós temos os alimentos, nós temos até agora os biscoitinhos, salgadinhos, que já estão exatamente com a presença de agrotóxicos, e aí nós temos essa repercussão na saúde humana. Aqui são os gráficos maravilhosos da nossa querida professora Larissa Bombardi com relação a esse impacto. Está pequenininho, porque nós conhecemos, era só para trazer o resgate, lembrando a recente publicação do INCA sobre câncer relacionado ao trabalho. E aí nós continuamos ainda, e não sabemos por que, não é, doutora Marcela, com essa quantidade de agrotóxicos liberados. Tudo isso nos fez remeter com relação às atividades do fórum. E aí a doutora Lígia comentou, enquanto comissão temática de saúde, a gente procurou cumprir todo esse papel do fórum e fazer uma relação geral e ampla com relação aos pesquisadores. A gente fez essa relação, que é do que a gente... Até para poder existir, né, nessa primeira infância, com os pesquisadores nacionais, internacionais, com gestores municipais e estaduais de saúde, com comunidades específicas, fizemos visitas,
vários dos nossos componentes da comissão, a Gláucia, o Paulo, eu, o Rogério, todos fizemos visita a comunidades específicas. Atividade com os legisladores, participamos de várias atividades e audiências públicas municipais, com os artistas. Obrigada aqui os que estão presentes, porque são aqueles que também acreditam e militam nessa questão. E tem um grupo específico, que são os estudantes de graduação, que são um pouco o nosso xodó, porque a gente, alguns deles eu sei que estão aqui, a Sônia Kese, a Sophie, o Felipe, né? Por quê? Porque a gente acredita que quando a gente está trazendo essa discussão para quem vai estar atuando posteriormente, isso é muito importante. Alguns deles foram premiados com trabalhos nos Estados Unidos. Esse aqui são alguns dos exemplos de alguns trabalhos que nós fizemos junto com eles. E esse aqui, as desigualdades das intoxicações, vai ser apresentado, o Paulo vai estar apresentando no Congresso da Abrasco. E são as desigualdades das intoxicações por agrotóxicos nos estados brasileiros por raça e cor. Sim, aqui também no agrotóxico, como nesse grande Brasil, as desigualdades também têm cor, né? E falando de ciência ainda, gostaria ainda de lembrar que o cientista, um pouco diferente do artista, o artista precisa do aplauso, precisa do reconhecimento público. O cientista precisa de uma aplicação da sua ciência. E, recentemente, nós vimos esses dias alguns cientistas que fizeram uma renúncia coletiva para uma medalha entregue porque sabiam e sabem que essa ciência que vem sendo reconhecida não é a ciência que realmente é praticada. Então, isso é muito importante para a gente. Vou terminando, lembrando aqui que com essa atividade a gente se sente, de uma certa maneira, um pouco realizada nessa resistência. E aí eu vou terminar com o início. Com o início como? Com o início da Raquel Cassona, a Primavera Silenciosa, e com o início dessa foto, doutora Lígia, que a senhora comentou. Essa foi a foto da audiência em agosto de 2016. E a Raquel Cassona, ela termina assim, ela falava assim: a beleza do mundo vivente que eu estava tentando salvar sempre ocupou um lugar de destaque em minha mente, assim como a indignação que, confesso, trago sempre, pelas coisas insensatas e brutais que estavam sendo feitas. Agora consigo crer que, pelo menos, ajudei um pouco. E aí, com esse fórum completando 5 anos, que venham mais 5, 10, 15, 100 anos, nós já superamos a primeira infância, já superamos a vulnerabilidade dessa primeira infância e já nos encontramos resistentes. Só uma foto da audiência aqui, para poder vocês verem, né? Que foi super importante, ela já nasceu fortalecida. E eu agradeço a atenção e gostaria de estar passando um vídeo de um aluno da graduação que espontaneamente fez um vídeo muito interessante, tocado por essa questão do agrotóxico, e que eu acredito represente um pouco todo esse conjunto de alunos. Rafael, você pode passar esse vídeo para a gente? Posso sim, doutora Thelma. Vou compartilhar agora a minha tela para que todos possam ver e ouvir o vídeo. É só um minuto. Doutora Thelma, a senhora ainda está compartilhando a sua tela? Não, eu já saí. Será que eu não saí? Ok, tá tudo certo. Vou compartilhar o vídeo agora. Tá bom.
Muito obrigada, Rafael. Esse vídeo foi o Felipe, um aluno do 3º ano de medicina, que na discussão da comissão, do fórum, e como vários outros, cada um faz uma coisa e ele fez esse vídeo. Então, nós ficamos muito felizes por eles se sentirem assim, assim como toda essa interação que temos com todas as outras ações. Muito obrigada. Muito obrigado pela participação, doutora Thelma. Incentivamos os participantes a encaminhar perguntas pelo chat da plataforma. Ao final da agenda será aberto um painel de debates. Para a mesa Estado da Arte no Estado de São Paulo, convidamos o Dr. Marcelo Carneiro Novaes, é defensor público, bacharel desde 1984, formado na Faculdade de Direito de São José dos Campos, advogado de movimento sindical, ex-procurador do Estado, um dos optantes da Defensoria Pública. Atualmente atua na primeira Defensoria Pública de Santo André, com atuação nas áreas da infância e execução criminal. Membro do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos, ex-coordenador do Fórum Paulista do Combate de Impactos aos Agrotóxicos e Transgênicos. Em seguida, chamaremos Alberto Paulo Vasques, assessor da liderança do Partido dos Trabalhadores na Alesp, formado em Ciências Sociais pela Unicamp e mestre em Sociologia pela USP. Doutor Marcelo, a palavra está com o senhor. Uma boa noite. Obrigado, Rafael. Estão me ouvindo? Sim? Sim, ouvindo bem. Ótimo, ótimo. Tenho 10 minutos, serei breve. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Fiquei honrado com a lembrança. Aqui no meu canto, quietinho, e recebi o convite da Dora, da Thelma, depois da doutora Fátima. É sempre bom rever todas essas pessoas, essas meus queridos amigos. Se alguma coisa que eu posso afirmar é que nesse encontro eu só me deparei com pessoas extremamente honestas, caridosas, gentis, altruístas. Eu saio daqui no lucro. Doutor Pedro, registro meu contentamento em revê-lo, sempre correndo, né? Sempre com compromisso. Tem uma agenda, ainda quero ter essa energia para enfrentar essa agenda. E é isso. Meu boa noite a todos. Meu muito obrigado pela lembrança. E a minha exposição, eu fui preparar uma exposição e não consegui, porque eu funciono de uma maneira anárquica. Então, eu já peço desculpas pelas caixinhas não estarem organizadas. Doutora Marcela, é um prazer conhecê-la. Bem-vinda. Prazer é meu. Então, essas caixinhas não estão organizadas. Vamos lá, a gente está em São Paulo, é o ponta de lança da economia. A situação do... Doutor Marcelo, caiu a conexão do doutor Marcelo. Novamente. Sim. Vamos esperar mais alguns segundos, caso ele consiga voltar. Do contrário, nós passamos a palavra para o doutor Alberto. Voltou. Conseguiu Perfeito, voltar, doutor Marcelo? A palavra é sua, por favor, estamos ouvindo. Foi obra do capital, hein? Obra do capital. Eu não toquei em nada, Foi só falar que São Paulo é o centro do capitalismo que caiu a minha conexão aqui. E as coisas mudaram um pouco de 5 anos para cá. Aliás, estão mudando continuamente, desde a década de 90, né? O modelo de reprodução do capital do nosso país se modificou muito de lá para cá, com a financiarização e a desindustrialização, o aumento da dependência. E isso se refletiu no campo, se refletiu no uso de agrotóxicos. E de 5 anos para cá, da criação do fórum até hoje, isso mudou muito. Então, eu vou fugir da questão do agrotóxico, vejam a questão das farmácias. A gente não acha mais aquela farmácia do bairro. Você não acha mais o mercadinho do bairro. A concentração do capital é muito grande nas nossas cidades.
Aquele farmacêutico não existe mais, o farmacêutico do bairro, que fazia às vezes do médico, que receitava. Esse cara sumiu. O mercadinho onde você compra as coisas sumiu. Hoje é concentração de terra. Tem cidades com 93%, aliás, 98% da área do município é cana. Isso no estado de São Paulo. E antes, se você estivesse no interior de São Paulo, se você parasse numa vicinal e perguntasse quem é o proprietário dessa terra, é a família fulano, a família Beltrano, você não tem mais proprietário, você não sabe quem é mais dono da terra no estado de São Paulo, em razão da estrangeirização, da financiarização. Então, as coisas mudaram. Quando a gente pensa, por exemplo, de agricultura familiar, são poucos os que resistem. Inclusive, os trabalhadores dessas grandes áreas, das plantations, onde se produz commodity, eles estão... É uma ausência aqui, mas essa ausência é um elefante branco. Esses caras têm que entrar. Ali tem trabalhador, só que a gente não viu. O que eu estou querendo colocar é o seguinte, essa concentração reflete muito, a gente tem que estar atento a isso. Nessas mudanças que estão ocorrendo de uma maneira muito rápida. Claro que tem esse aspecto estrutural e tem um conjuntural, que não está fácil para ninguém, não está fácil para as instituições jurídicas, para a defensoria, não está fácil. Nós temos 21 ações no Supremo, inclusive para discutir para tirar o poder de requisição da defensoria pública. Todas essas informações, 50% das informações que a gente tem sobre agrotóxico, desoneração, foi conseguido com o poder de requisição. Sem isso, esvazia a instituição. O Ministério Público também, sobre os diversos ministérios públicos sobre ataque, a ciência. Em São Paulo, eu fui fazer uma pesquisa agora, o mapa mais recente que eu achei sobre perda de cobertura vegetal é de 2010, porque o Instituto Florestal está sucateado. Você não encontra sequer mais informação. Os órgãos de pesquisa nossos foram desestruturados. Ou seja, tem esse aspecto conjuntural. E como é que nós estamos? Eu não vou entrar sem muito chororô, mas eu acho que é como... Eu me lembro daquela história em quadrinhos do Asterix e Obelix, que era a única cidadezinha que resistia na Gália ocupada pelas legiões romanas. O Fórum Paulista é mais ou menos isso. A gente é uma cidadezinha, a gente está acuado pelas legiões romanas. E a nossa poção mágica que eles tomavam e iam para a guerra, a nossa poção mágica é o senso de justiça, de altruísmo, de você lutar pela vida, pela saúde, pelo ambiente dos outros. Essa é a nossa poção mágica. O fato de estarmos aqui nesses 5 anos já é uma vitória. É uma vitória. As próprias instituições jurídicas, a maior luta que nós temos, às vezes é na própria instituição jurídica. Todas as pessoas que estão aqui precisam sacar que precisam ganhar espaço nos seus próprios terrenos, na Defensoria Pública, no Ministério Público Federal, no Ministério Público do Trabalho. Então, nós temos que nos unir, por exemplo, para ir na Defensoria Pública, para todos vocês irem na Defensoria Pública, também pressionar para dar estrutura de trabalho para a doutora Lígia, para irmos no MPT, para irmos também no MPF, para a gente poder conseguir esses espaços, para atrair o Ministério Público Estadual, que tem capilaridade, tem poder ainda, eles são extremamente importantes. Nós temos que pegar o Ministério Público Estadual pelas mãos, eles precisam ocupar esse espaço aqui no Fórum Paulista. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar, só sem dar pitaco, é que o fórum é diferente das instituições que o compõem. É um modelo de governança que o fórum vai ser forte se as instituições foram fortes. Então, nós temos que fortalecer essas instituições. E as bandeiras do fórum são bandeiras oficiais. São instituições que são governo e que não são governo. Ou seja, mas a gente tem que ter entender essa tensão dialética. Ou seja, o que eu estou querendo colocar é o seguinte, existem bandeiras que não são, que apesar de serem de organizações do fórum, não são necessariamente do fórum. Por exemplo, no fórum podem ter pessoas que não comungam com a pauta da agroecologia, que não comungam com o banimento da pulverização,
que não comungam com o fim dos agrotóxicos. Nós temos que achar uma pauta que una todo mundo, mesmo porque a legislação federal, a legislação do nosso país, permite a utilização de agrotóxico. Agora, não vai permitir a utilização de agrotóxico proibido em outro país, isso é discutível. Não vai permitir pulverização aérea a 50 metros da casa de uma pessoa. A luta de brigar pela fiscalização, brigar por dados corretos, isso é super importante. E uma questão que me vem à mente, esse movimento, a gente sempre acha que está descobrindo a pólvora. Quando a gente está num lugar, a gente acha, descobrir a pólvora. Não, teve muita coisa que já passou em São Paulo por movimentos ambientalistas. Aqui foi o berço do movimento que proibiu a queima de cana no estado de São Paulo. Onde juntou academia, onde juntou ciência, onde juntou partidos políticos, legislativo, municipal, estadual, briga contra o executivo. A doutora Thelma está mostrando esse livro, que é inclusive do doutor Porto, que é da Escola do Ministério Público, que junto com o promotor Marcelo Goulart levaram essa luta por 25 anos. E ainda existe queima. Ou seja, mas tem que estar todo mundo numa plataforma, numa bandeira que consiga unir todos nós. Qual seria essa bandeira? Não sei, vai ser visto pelo fórum. Eu vou dar alguns pitacos. Uma coisa que me causa espécie, por exemplo, é que não existe no estado de São Paulo uma norma que proíba a utilização de agrotóxico aplicado por mecanização ou costal nas cidades do interior. E tem cidades do interior, o limite entre o rural e o urbano é muito tênue. Você está numa ruazinha, já tem cana. Eu fui na casa, num jantar com o papa da agroecologia, não vou falar o nome, lá em Piracicaba, que mora num condomínio. O condomínio fica no meio de um canavial, cercado por canavial, você não tem passarinho. Isso é de extrema importância. Por quê? Porque as pessoas mais atingidas são as pessoas que moram nessas cidades pequenas do interior. Eu estou falando de 20 milhões de paulistas. 20 milhões de paulistas. Se a gente pegar os índices que foram feitos pelo observatório, isso aí é 300% acima de malformação numa cidade do interior, que é cercada por cana. Não pode. E a questão de pulverização aérea... eu consegui os mapas de pulverização aérea, por exemplo, essa questão de ciência. Eu estou com muito contato com a professora Sônia, que está estudando os números, o material, que inclusive acho que eu disponibilizei até para a doutora Lígia, alguns relatórios nos arquivos pesadíssimos. A doutora Sônia Resta está trabalhando com isso e deve publicar alguma coisa, está trabalhando com afinco já há uns 6 meses nisso. Mas eu já adianto, 40% do agrotóxico utilizado em São Paulo é inseticida. Desses inseticidas, mais de 80% são banidos já na Europa. E são bandeiras que a gente precisa ter, que a gente precisa chamar o Ministério Público, porque tem essa capilaridade, entrar com as câmeras, os partidos políticos precisam entrar na pauta dos partidos políticos, a gente precisa ir na cidade. Quem resolve o problema é quem sofre o problema. O pessoal dessa cidade vai movimentar essas pequenas cidades. Eu estou falando de 20 milhões de paulistas. Claro que vai ter o pessoal da água, que vai ter o pessoal dos alimentos e um monte de coisa. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar, claro, que além também da pulverização aérea. Assim, a gente usa mais inseticida do que glifosato. O pessoal fala que glifosato é o mais usado. Erro. É neonicotinoide. O Brasil importa $1 bilhão ano de neonicotinoide, tá? E 600 milhões de glifosato em 2019. Então é neonicotinoide, não é glifosato. Aviso, como a gente não sabe nada, como tem essa simetria informacional e o papel das entidades para buscar essas informações. Uma outra coisa que eu queria colocar, que eu acho importante, que é essa questão do consumo, da fiscalização. Eu não tenho, pelo próprio fato de ser da defensoria, tal, eu não tenho essa visão punitivista, porque eu acho que acaba punindo o que está na base e não no que está no topo. Todas essas empresas que eu falei que o mercado está extremamente concentrado, você veja o setor supermercadista, a indústria alimentícia,
as firmas comerciais exportadoras, o setor de farmácia, tudo concentrado. O de álcool, produção de cana. Cana, quando fala São Paulo é cana, entenda? São Paulo é cana. O empresariado da cana. Quando a gente fala isso, a gente fala que a gente poder discutir a cadeia produtiva, e o Ministério Público do Trabalho tem expertise nisso. Expertise. O Ministério Público Federal tem expertise o quê? Impedir licenciamento, impedir judicialmente, impedir o licenciamento ambiental para pulverização aérea, que eu acho que é uma boa bandeira, a questão da reavaliação, essas questões bem técnicas do campo federal. O Ministério Público Federal tem expertise. O Ministério Público do Trabalho, e aí, doutora Marcela, vai a criança aí para a senhora, tem expertise em ver a cadeia produtiva. Como viram na cadeia, por exemplo, do trabalho escravo de uma empresa que vende tecidos no shopping. Falo do caso da Zara, que é muito famoso, está na mídia, então eu posso citar esse nome. Onde se viu que tem a cadeia produtiva e viu onde tinha uma violação de direitos humanos ou de crime ambiental na ponta, na produção. E essas empresas, sucessivamente, vão se beneficiando dos crimes ambientais. Não há crime ambiental sem lucro. Grande parte de hoje do que teve com a moratória da soja na Amazônia foi fruto de ações feitas pelo Ministério Público do Trabalho, lá no começo de 2000, lá em Rondônia. Tem uma expertise nisso. E quando a gente coloca o álcool no carro, ou o álcool vai para o combustível, é feito por uma indústria que usa cana, que é produzida com agrotóxicos proibidos nos países controladores das usinas, dos postos e das distribuidoras de petróleo, o que aumenta a hipocrisia de todo esse sistema. Então, nós temos que ficar atento nessa questão da relação de consumo e da questão da cadeia produtiva. Porque quando o sujeito, você vai em qualquer supermercado, toda empresa querendo colocar o selo de sou ambientalmente correta, assina o protocolo da ONU, todas elas são maravilhosas. Elas vão pedir até inscrição no Fórum Paulista aqui de agrotóxico daqui a pouco. Só que essas empresas, na cadeia produtiva, estão se aproveitando do crime ambiental, do lucro gerado pelos crimes ambientais. E a gente tem que pesquisar isso e bater nisso, aqui no Brasil e aqui no exterior. Porque elas não preservam a reputação empresarial, então a gente tem que começar a discutir isso. Porque não vai dar para fiscalizar avião por avião no Brasil, mas eu posso fiscalizar o produto que é vendido num refrigerante e onde se tem açúcar que foi produzido de maneira a violar as leis ambientais. Então, nós temos que pensar, às vezes, fora das caixinhas que estão sendo colocadas. Trabalho de gente grande, mas nós temos estoque de poção mágica. A todos o meu boa noite e vamos à luta. Muito obrigado pela participação, doutor Marcelo. Chamo agora a doutora Fátima Borg para um breve recado. Por favor, doutora, a palavra é sua. Doutor Ivan Carneiro entrou em contato para dar os parabéns e mandar um abraço a todos e que está muito feliz e que, por um motivo, ele não pôde participar, mas manda o seu abraço e cumprimentando a todos. Muito bem, muito obrigado, doutora. Doutor Alberto, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra participar desse evento de celebração. Gostaria de saudar a doutora Marcela, a doutora Lígia, a doutora Fátima, a doutora Thelma e o doutor Marcelo, que já fizeram uso da palavra. Saudar o doutor Pedro Serafim, que já passou pela sala. E, em nome da sociedade civil, eu gostaria de saudar a Dora, essa militante que acho que ajuda a impulsionar e a ligar várias caixinhas, como diz o Marcelo Novaes. Eu
Antes de mais nada, eu gostaria de reforçar a saudação. Como assessor parlamentar, pude acompanhar cada vez mais a atuação deste fórum, que é um espaço de diálogo e de construção conjunta de propostas. E o meu desafio hoje, então, é tentar atualizar como estão duas propostas que estão bem vinculadas à Assembleia Legislativa. Vou tentar aqui subir a minha apresentação, vamos ver se eu não tenho um problema aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que está partilhando. Agora sim. Está partilhando? Sim, estamos já, a apresentação está na tela, doutor. Muito obrigado. Bom, a minha ideia é apresentar duas propostas. Evidentemente que, ao pensar a Assembleia Legislativa, nós pensamos a atuação de partidos políticos, mas eu sei que, no espírito do fórum, a gente tem duas propostas que dialogam muito com a sociedade civil, mesmo a sociedade civil que interagiu muito no espaço das reuniões do fórum, também interagimos e tivemos algumas propostas. Vou destacar as duas mais importantes com os objetivos deste fórum. O projeto de lei 1227, de 2019, institui a política estadual de redução de agrotóxicos, que nós chamamos de PERA, e a lei 16.684, de 2018, que nós carinhosamente chamamos de PEAPO, né? Institui a política estadual de agroecologia e produção orgânica. Eu destaco de imediato a autoria coletiva dessas duas iniciativas. A PERA é assinada pelos 10 deputados do PT, na época liderados pelo deputado Barba, pelos 4 deputados do PSOL, na época liderados pelo deputado Carlos Janazzi, foram também assinados pela deputada Desi Brandão, do PCdoB, e Marina Elô, da Rede. E a PEAPO, que já é lei, foi elaborada na sua origem, o projeto de lei, pela deputada Ana do Carmo, do PT, e Aldo Demarque, do DEM. Então, eu gostaria de salientar a pluralidade partidária atrás dessas propostas. A PERA, como todos devem saber, ele nasceu de um outro projeto de lei, a PENARA. A Política Nacional de Redução de Agrotóxicos é um projeto de lei que tramita na Câmara de Deputados desde 2016, e é um projeto oriundo de sugestão legislativa. A autoria desse projeto não é de um deputado, a sociedade civil, no Congresso Nacional, pode fazer as suas próprias propostas. Foi apresentada pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, em nome de uma importante articulação de representações da sociedade civil. A discussão da história da PENARA também remete a participação da sociedade civil em um período anterior ao seu protocolo no Congresso. Foi elaborada a partir do trabalho da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica em 2015 e deveria ter sido implementada como o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, o PRONARA. Segundo relata o site da Abrasco, estava pronto para ser sancionado e apresentado na 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. No entanto, o PRONARA acabou sendo barrado por um próprio ministério do governo, à época dirigido pela ministra Cátia Abreu. Após difíceis embates na Câmara dos Deputados, o projeto de lei do PENARA foi aprovado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados e agora está pronto para ir ao plenário. A aprovação do parecer ocorreu pela aprovação do parecer do deputado Newton Tato nos últimos dias daquela legislatura. Se não fosse aprovado, ainda naquela legislatura, em 2018, ele teria sido arquivado. Então, foi uma grande vitória ter sido aprovado nessa comissão especial e ele está pronto para a pauta do plenário. Eu destaco que o ano de 2018 foi um ano de uma ofensiva de várias representações ruralistas para aprovar o pacote do veneno, que busca facilitar o uso e a liberação de agrotóxicos no Brasil. Em 2018, nesse mesmo contexto,
o governador Alckmin apresentou o PL número 147 poucos dias antes de se descompatibilizar do cargo, mais precisamente no dia 20 de março. O PL tinha como emenda, dispõe sobre o registro de empresas, o cadastro de produtos e a fiscalização do uso, do consumo, do comércio, do armazenamento, do transporte, da prestação de serviço, na aplicação e na destinação das embalagens dos agrotóxicos. Esse projeto foi apresentado em regime de urgência constitucional, o que significa dizer que, independentemente da tramitação das comissões, o PL ficaria pronto 45 dias depois. O contexto político de 2018 foi bastante interessante e preocupante, e nesse contexto o PL do governador Alckmin ficou conhecido como o PL do veneno, pois na sua proposta original centralizava as responsabilidades somente na Secretaria da Agricultura. De fato, ele ficou pronto em 45 dias, já no período do governo Márcio França, e ele ficou esquecido, não foi debatido em nenhuma comissão, não recebeu nenhum parecer. Em 2019, o governador Dória aproveitou que o PL estava pronto para a ordem do dia e conseguiu sua aprovação no mês de abril, no seu 4º mês de governo. Foram incorporadas algumas emendas elaboradas pela oposição para reduzir danos. O PL acabou sendo aprovado em termos semelhantes à Lei Federal de Agrotóxicos, conhecida de todos aqui. Eu gostaria de salientar que, após essas emendas, a gente conseguiu dividir as responsabilidades que estavam ficando só na Secretaria da Agricultura, com a Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Saúde, e conseguimos algumas reduções de dano, como nós chamamos da época. O PL 147 de 2018 foi sancionado, virou lei, e a sociedade civil não ficou satisfeita com a redução de danos. Na verdade, a sociedade civil mal ficou sabendo da repentina retomada do PL 147 e ficou inconformada com a falta de debates. Houve uma cobrança de que era necessária uma lei que trouxesse avanços. E a própria campanha Chega de Agrotóxicos divulgava a ideia de que os estados poderiam apresentar a proposta de legislação estadual. Então, o texto básico do PERA foi o texto do Penara. Foram organizadas reuniões técnicas de trabalho na liderança do PT, com articulação incluindo os partidos PSOL, Rede e PCdoB, esforço suprapartidário para somar as possibilidades de interlocução com a sociedade civil organizada. Algumas dessas reuniões foram bem representativas e o texto foi debatido detalhadamente, revisado e apropriado para a realidade de São Paulo. Campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida e o deputado Milton Tato foram fundamentais para estabelecer um vínculo com o PL federal e recuperar toda essa história do Penara. Ele foi protocolado e fizemos uma grande cerimônia, e este fórum se fez representar. Contamos, inclusive, com a presença do Dr. Pedro Serafim. E desde que foi protocolado, o PERA recebeu 2 emendas. Aqui eu gostaria de destacar que uma das emendas foi o artigo 7, que no PERA proíbe a capina química, o uso de agrotóxicos no meio urbano, e o artigo 8º, que proíbe a pulverização de áreas de agrotóxicos a 2.000 metros de lugares vulneráveis, como moradias, escolas, recursos hídricos, áreas ambientalmente protegidas e áreas de produção agrícola. Essa distância de 2.000 ela é diminuída para 500 metros, no caso de pulverização costal, e a 100 metros, no caso de pulverização manual. Essa distância mínima das pessoas que residem em cidades, em locais muito próximos à zona que recebe o agrotóxico, que foi destacada pelo Marcelo Novaes. Importante destacar aqui, a única emenda que ele recebeu suprime esses 2 artigos elaborada pelo deputado Itamar Borges. Situação da PERA hoje, ele se encontra na primeira comissão, desde o dia 27 de novembro de 2019. Foi distribuído ao deputado Thiago Auríquio e ainda precisa ser aprovada nessa comissão, na Comissão de Meio Ambiente, na Comissão de Atividades Econômicas e na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. A assessoria do deputado Thiago Auríquio informou inicialmente que tinha interesse em debater e organizar audiências públicas.
Foram organizadas 2 audiências públicas virtuais no primeiro semestre deste ano, coordenadas pela deputada Marcelia, do PT, da deputada Marina Elô, da Rede, e a codeputada Cláudia Visoni. Convidamos o deputado Thiago Aurico, que participou através da sua assessoria. Não tendo resposta, este fórum fez uma manifestação muito importante, que foi aprovado na sua reunião do dia 2 de junho de 2021, e reforçou a necessidade urgente de aprovação de projetos de lei como o PERA. Manifestou publicamente apoio de discussões sobre medidas legislativas ambientais e de saúde mais protetivas em relação aos temas dos agrotóxicos. Essa moção foi repassada pelas vias formais e também para a assessoria, já pelo menos desde 25 de junho, e nós não tivemos uma resposta. Bom, essa foi a história da pera. Queria rapidamente dizer que, do outro lado, né, da possibilidade de uma produção agrícola sem veneno, nós já temos uma lei. A lei de 23 de 2018, a PEAP, ela foi sancionada com vetos pelo governador Alckmin. O veto mais importante, o tempo veio mostrar, foi a determinação que o executivo teria 6 meses para a publicação de decreto que iniciaria a efetiva execução da PEAP. O Poder Executivo deveria regulamentar o presente lei no máximo de 6 meses. Esse foi vetado e, até hoje, a PEAP não foi regulamentada e, portanto, apenas funciona como um glossário de conceitos e diretrizes. A PEAP é uma história bastante interessante, uma história que também teve muita interlocução com a sociedade civil. Nasceu lá em 2012. Nós contamos, eu lembro, com palestras na frente parlamentar da produção orgânica e desenvolvimento da agroecologia, de vários especialistas, entre eles foi a oportunidade em que eu conheci o Dr. Marcelo Novaes. O projeto de lei da PEAP é o principal fruto dessa frente bipartidária, vamos dizer assim, que foi coordenada e foi um espaço de democracia participativa. Na verdade, tinha um grupo de mobilização da sociedade civil que fundamentou, organizou e enriqueceu os debates. Nós seguimos como texto de inspiração uma lei estadual de Minas Gerais, apresentada pelo deputado Adelmo Leão, do PT, e que foi sancionada pelo governador Anastasia, na época do PSDB. Então, a nossa esperança é que a gente pudesse fazer o mesmo em São Paulo. Na primeira fase dessa frente parlamentar, foi feito um trabalho de busca de recursos orçamentários. Na segunda fase, nós percebemos que o trabalho por emendas acabava sendo muito custoso para um conjunto de programas que não levavam em consideração os conhecimentos da agroecologia e da produção orgânica, e que, portanto, nós precisávamos de algo maior, que articulasse, integrasse transversalmente todas essas ações e programas. Daí a necessidade de uma política estadual. Em 2015 foram feitas inúmeras reuniões. Em 2017 fizemos 7 consultas públicas descentralizadas pelo Estado e finalmente foi protocolado o PL e veio ser aprovado no final do ano. A publicação da sanção acabou saindo em 2018. Resta, então, a grande pergunta que eu retomo a esse fórum: o que fazer com a lei de 2018, que não foi regulamentada, e que seria a possibilidade de estimular a transição, a redução de agrotóxicos, e o que fazer com a nossa pera, o projeto de lei 1227, que ainda está parado na primeira comissão, e que, se não for aprovado até o fim dessa legislatura, será nessa comissão, não na Assembleia, nessa comissão, se não for aprovado nessa primeira comissão, ele será arquivado e, portanto, nós temos já pouco tempo para não perder todo esse trabalho, todo esse esforço. Apresento aqui as fontes de pesquisa. Obrigado. Obrigado pela exposição, doutor Alberto. Ouviremos agora o depoimento de Júlia Cecília, do acampamento Marielle Vive, do MST, que foi afetada pela exposição aos agrotóxicos. Mas antes, por uma rápida apresentação, convidamos Dora Lima, educadora socioambiental, membro do Fórum Paulista e da campanha permanente contra agrotóxicos e pela vida. Boa noite, Dora.
Boa noite, Rafael. Boa noite. Gratidão pela presença de todos vocês. Muito bom revê-los, mesmo que virtualmente. Logo estaremos nos abraçando pessoalmente. Enquanto isso, vai um cheiro para todo mundo, porque em Pernambuco não é beijo, é cheiro. E um abraço Dora, virtual. Muita energia. Oi. Desculpe interromper, a sua câmera está desligada, Dora. Consegue ligar a sua câmera, por favor? Ah, tá desligada? Espera aí, só um minutinho. E agora? Continua desligada. Não estamos vendo você ainda. Tá ligada, Marcelo. Ó. Vamos continuar a exposição, então. Não tem problema. Não deixa a câmera desligada mesmo, Dora. Desculpe. Continue a sua apresentação, por favor. Tá bom. Então, logo estaremos nos abraçando pessoalmente. Enquanto isso, vai um cheiro, né? Que eu parei no cheiro, e um abraço virtual. Muita alegria, né? Muita energia para todos nós. Com a certeza que unidos seremos muito mais fortes, até para exigir do Estado nosso direito à vida, mas uma vida digna. E que no futuro bem próximo não teremos mais tantas pessoas envenenadas e morrendo contaminadas pelos agrotóxicos, como temos hoje, conforme relato que vocês irão ouvir de Dona Júlia, que após enterrar alguns familiares, hoje é ela que está contaminada pelos agrotóxicos, resistindo a um câncer em um estado muito grave. Mesmo assim, a Júlia, esta guerreira que é, continua lutando, resistindo e muitas vezes desafiando seus próprios limites, né, da resistência humana. Foi assim que conseguiu nos enviar o vídeo curtinho. Curtinho por quê? Curtinho diante da sua longa história, que desde a sua infância ela é perseguida pela pulverização aérea, o veneno. Como ela está muito fraquinha, ela está gravando a sua... Tudo bem? Posso continuar? Fique à vontade, Dora. Pode continuar. Bom. Como ela está muito fraquinha, está gravando a sua triste história. Isso é um roteirinho da história, porque no vídeo não tem esse roteirinho. Ela está gravando em etapas e hoje ela vai nos contar só um pouquinho da história dos seus familiares. Porém, eu desejo imensamente que Dona Júlia possa estar conosco nos próximos encontros desse fórum, para nos contar a sequência e resistência da sua triste história. Mas também desejo muito a sua sobrevivência a esta sua grave enfermidade. Portanto, deixo aqui a minha indignação, o meu repúdio e o meu grito de alerta aos poderes executivo e uma boa parte do Legislativo do Estado de São Paulo, pela cumplicidade, com certeza, das doenças e morte dessa nossa população do Estado de São Paulo. Então, Rafa, por favor, né, coloca o vídeo. Boa noite a todos. Meu nome é Júlia Cecília Costa Machado e quando eu era criança, eu morava em Artur Nogueira com meus pais e meus irmãos e meus pais tinham um sítio agregado onde a gente plantava laranja e era vendido para uma selecionadora chamada Kiki, que tinha na cidade. Meus pais, eles plantavam agricultura familiar, agricultura natural, né, agroecológica, só que a fazenda vizinha, ela plantava com agrotóxico. Passava um aviãozinho por cima e eu achava lindo, eu era criança, dava tchauzinho.
Só que esse agrotóxico, ele espalhava pelo ar e atingia a gente que a gente nem sentia. Mal sabia eu e minha família que aquilo era o nosso fim. Quando eu tinha 10 para 11 anos, meus pais começaram a ter problemas. Só que na época não tinha recursos, né? Aí em setembro de 78, eu perdi a minha mãe no agrotóxico. Em fevereiro de 79, eu perdi o meu pai, com 5 meses de distância um do outro, também pelo agrotóxico. Mas mesmo assim eu não entendia. Era criança e não entendia. Só tinha o sentimento da perda, que eu já tinha perdido a minha irmã com 5 anos, que era gêmeas comigo, também com agrotóxico. Muito menos eu iria entender. E o tempo foi passando. E esse veneno agrotóxico, eu vou falar para vocês, ele é o fim da vida. Aí eu perdi o meu irmão, com 53 anos ele tinha, também sequelas desse agrotóxico. Essa é a nossa bandeira, é por amor essa pátria Brasil, que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil, que a gente segue em fileira. Muito bem, dando continuidade ao nosso evento, nós iniciaremos agora o painel de debates. Para tanto, nós convidamos de volta os palestrantes, os participantes das mesas que estiveram aqui conosco. Nós incentivamos que todos os presentes continuem nos encaminhando perguntas e comentários pelo chat da plataforma. Um comentário da Sônia Quesia: excelente evento, tema de grande importância. Como estudante de medicina, acredito ser extremamente relevante e necessária essa discussão sobre agrotóxicos na área médica, pelo impacto dos mesmos à saúde humana, suas consequências e enfrentamento das questões, para que juntos possamos promover qualidade de vida aos pacientes. O Michael Fusari comentou: a discussão dos agrotóxicos e o impacto sobre a saúde é a pauta importantíssima nesse fórum, ainda mais que está completando seu 5º ano. E vamos lançar uma pergunta aqui da Débora Calheiros, que já, inclusive, já foi colocada algumas respostas no chat, mas vamos passar aqui para os participantes. E como proibir a importação de agrotóxicos da União Europeia na própria União Europeia? Passo a palavra para os participantes. Doutor Marcelo, por favor. Coçou aqui, né? Vamos lá. Recentemente eu recebi não é um convite, mas um aviso de um evento que teve em Barcelona, onde eles estavam discutindo a sanidade dos produtos consumidos na cadeia produtiva. Foi um evento do Parlamento Europeu. É um debate que está ganhando corpo, em razão da responsabilização das transnacionais, inclusive por diretivas da própria ONU. No último ano, eu estou estudando Direito Internacional Público, Direitos Humanos e Direito Internacional Público, e responsabilização na cadeia produtiva. Porque você vai ter 5 grandes empresas alimentícias, 5 grandes importadoras, 5 brancos que financiam, e se você pegar por ali, você vai até o final. Agora, como conseguir isso? É um grande problema, é uma luta, é correlação de força. Aqui e lá dentro, e lá fora. O que eu posso falar é o seguinte: com relação às empresas suíças, temos algumas que são suíças, tem alguns processos de agricultores do Ceilão, na Índia, que estão sendo discutidos na OCDE. Tem, inclusive, uma comissão que analisa violações de direitos humanos e de crimes ambientais de empresas suíças, pelo governo suíço. Claro que esses governos não querem, às vezes,
ficar tão mal com relação à população, porque lá eles são extremamente organizados, são politizados, é uma sociedade politizada. Mas também não podemos nos esquecer que o interesse financeiro também dessas corporações é extremamente grande. É uma briga aqui, é uma briga lá. É a conquista da Gália. Eles nos cercam, a gente toma posição mágica, bate numa legião, volta para a nossa aldeia. É um construindo, é um gerúndio. Agora, existem mecanismos de responsabilização, inclusive fora. Eu vejo com muita reserva o judiciário brasileiro. Nós temos uma tradição de não responsabilizar do ponto de vista patrimonial como elas poderiam ser responsabilizadas. Veja Samarco, Mariana, a Fundação Renova, onde a própria empresa administra o ressarcimento do dano ambiental. Isso é um absurdo. Tanto que faz com que algumas empresas, alguns dos prejudicados, procurem o ressarcimento nos tribunais lá fora. Agora, uma coisa importante é que essas transnacionais, elas têm um calcanhar de Aquiles que se chama reputação empresarial. Tá? E a gente tem que ficar atento a isso. E volto a falar, o Ministério Público do Trabalho tem expertise nessa área. Tem expertise. 50% do que eu aprendi foi lendo as ações feitas pelo Ministério Público do Trabalho. A criança está no colo da doutora Marcela aí. A gente tem que conversar a respeito. E eu me prontifico a auxiliar, a dar pitacos com todos os colegas. Eu acho que ao Ministério Público cabe a capilarização estadual, cabe a capilarização dessas ações de pulverização em córrego, perto de escola. E a gente tem que pensar fora das caixinhas para tentar evitar isso. Vou dar um exemplo. Uma indústria de refrigerante. O maior consumidor de açúcar no estado de São Paulo é a indústria de refrigerante. Tem uma associação, então não vou falar o nome, porque vai saber como é que está o negócio hoje aqui. Se você bater nele e exigir a rastreabilidade e que se ele se responsabilize, você pega ali na pulverização. E aí vai ser a discussão política. Isso é hipocrisia admitir que você até exporte e dê para a população produtos que na cadeia produtiva tem a violação de direitos humanos e por exemplo, com trabalho escravo ou do meio ambiente, violação de meio ambiente. Isso é importante. A gente tem que avançar nessa seara. Volto a afirmar, com relação ao judiciário brasileiro, teve caso que o Ministério Público do Trabalho, salvo engano, ajuizou uma ação por pulverização aérea em cima de uma aldeia indígena no Vale do Ribeira, de uma comunidade tradicional. Acho que deu 40 mil reais de indenização. Gente do céu. 40 mil reais de indenização. Se você perder um braço aqui nesse país, um olho, por culpa exclusiva do empregador, 20, 30 mil reais. Não é por aí. Eles estão dando risada desse tipo de ação. Vão jogar 20, 30 anos um processo desse e depois vem não tem um fim educativo ou um fim para você evitar esse tipo de coisa. Vide Samarco, vide Mariana. Então, a gente tem que tentar pensar fora das caixinhas. Está fechado aqui, vamos para outro lugar. A gente tem que pensar que nessa briga, às vezes, não é ganhar, é incomodar. E eu acho que isso incomoda essa questão da reputação empresarial. Voltando a afirmar só, eu não quero passar batido, mas eu tenho que dar esse recado da questão do estudante de medicina que mandou aquela mensagem, de parabenizá-lo, de saudá-lo aí. Talvez nós estejamos falando com o futuro ministro da Saúde, o secretário da Saúde, tem que tratar bem lá o pessoal. Ele falou o seguinte, o grande problema disso é que a gente tem uma visão de capitalismo do século XIX. Em todas as áreas, até na área tributária, a gente fala, vamos fazer tributação de grande fortuna, pessoa física. Não tem grande fortuna pessoa física. Pessoa física não tem dinheiro. Se eu achar na rua um bilhete de 200 milhões de reais, no dia seguinte vai estar tudo em offshore, em nome de pessoa jurídica.
E eu vou pagar o mesmo imposto de renda que paga o Alberto Vasques, aqui, o meu convidado. Tá? Não tem isso, pessoa física. É outra história. A gente está no século XIX. O pessoal pensa em século XIX. Eu devo pagar mais imposto de renda do que o Abílio Diniz. Não deve ter nada no nome dele. Estou falando que é um milionário. Se tiver, é burro. É burro. E dinheiro na mão de gente burra fica só uma geração, não passa nem para outra. Agora, uma outra questão que eu acho que é importante dar esse pitaco. Porque a gente está pensando numa sociedade industrial, e nós estamos numa sociedade pós-industrial. E o dano ambiental na sociedade pós-industrial é diferente da caracterização do dano da sociedade industrial. Lá você tinha um nexo causal. Bebeu tal coisa, morreu por causa disso. Hoje não. Hoje tem 500 produtos que interagem com pulverização aérea, com pulverização costal, com contaminação de água, com contaminação de ar. Ou seja, é multicausal, sinergético, vai no tempo e atinge outras gerações. Quando a gente fala de abelha, é outra geração. A gente está colocando em risco as gerações futuras, que não vão saber conhecer o sabor de um morango. Das pessoas que estão me ouvindo aqui, eu acho que ninguém nos últimos 2 anos comeu um morango doce. Só se viajou fora do país. Por quê? Porque não tem sabor. Por quê? Porque não tem polinização. É isso, não tem nem agricultura orgânica. Os caras plantar maracujá no estado de São Paulo, o cara morre, vai à falência. Porque a gente tem que ter uma outra ideia de nexo causal. E a responsabilização desse nexo causal múltiplo, complexo, se protrai no tempo, os efeitos se protraem no tempo, se faz pela responsabilização indireta do nexo causal, que é uma responsabilização jurídica, não é uma responsabilização, não é um nexo causal naturalístico, fato. É jurídica. Quem se beneficiou com aquele crime ambiental? Quem se beneficiou com o dano ambiental? É essa que tem que ser a pegada. Fugir da caixinha, porque nessa caixinha a gente vai ficar rodando como um cachorro atrás do próprio rabo. Era o que eu tinha a colocar. Muito obrigado. Desculpa aí pelos pitacos. Obrigado, doutor Marcelo. Rapidamente, eu vou abrir a palavra para a Gláucia Moraes, que está com a mão levantada. Gláucia, por favor, pode se manifestar, abrir o áudio e se manifestar rapidamente, por favor. Obrigado. Sim. Boa noite. Eu gostaria de comentar rapidamente a respeito do vídeo da senhora, da companheira do MST. Eu sou do Departamento de Medicina Preventiva, do Programa de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da USP. E eu estudo, lá nós estamos desenvolvendo um projeto importante a respeito de exposição de crianças aos agrotóxicos e o efeito, o potencial carcinogênico que pode provocar afecções na infância, bem como doenças, câncer na fase adulta. Então, é isso que eu gostaria de enfatizar, porque a infância é um período em que há maior vulnerabilidade da exposição de crianças aos agrotóxicos. É um período em que, possivelmente, devido ao efeito disruptor, alterações hormonais, provocadas pela exposição aos agrotóxicos, as afecções podem ocorrer devido à exposição na infância, câncer na fase adulta. É isso, obrigada. Obrigado, Gláucia. Vamos ter que encerrar a fase de debates para ir para a intervenção cultural do Tiago Pimentel, vamos apresentar os vídeos com as músicas Canto do Mar e Brasil da Gema, mas antes eu gostaria de passar a palavra para o Tiago, que está aqui ao vivo, presente no evento. Tiago, boa noite, por favor, faça uso da palavra. Boa noite, gente. Está me ouvindo aí, Rafa? Me ouve bem? Perfeitamente, claro, sim. Quero agradecer a doutora Thelma pelo convite, pela lembrança, e também dizer que eu fiquei muito surpreso com todas as informações. Eu sou nascido no sul da Bahia e cresci um grande período no MST, onde minha família faz parte até hoje. E somente lá eu tenho lembranças de um debate, uma conversa tão séria sobre agrotóxicos. E também quero agradecer
a doutora Thelma, já acabei de agradecer, e dizer que na música Brasil da Gema é uma música que eu fiz pensando muito nos preços dos alimentos. Ultimamente está muito caro, principalmente na proteína, na carne. Então é uma crítica sobre o preço dos alimentos e que o brasileiro foi um dos maiores consumidores de ovo entre 2020 e 2021. E muito obrigado. Eu espero um dia retribuir também num show ao vivo, pessoalmente, conhecer todos. E eu adorei mesmo. Quero também dizer, aproveitando a fala do Marcelo sobre a coisa fora da caixa, que futuramente pode usar os meios de comunicação para criar uma linguagem popular, para que as pessoas fiquem sabendo de um jeito mais popular tudo isso que vocês estão falando, que é extremamente necessário que as pessoas saibam. Então, também utilizar aí das redes sociais, dos meios de comunicação para criar uma linguagem para que as pessoas saibam. Eu acho isso extremamente necessário, todo mundo saber. Muito obrigado a todo mundo. Espero que gostem da música. Espero um dia conhecer pessoalmente e tocar pessoalmente para vocês. Muito obrigado, Thiago. Então, nós vamos primeiro transmitir o vídeo de Canto para o Mar. Espero que todos gostem. Ele que criou o ar, ela que soprou o vento, vento movimenta o mar, areia, meu pensamento. Ele que criou o ar, ela que soprou o vento, vento movimenta o mar, mareia, meu pensamento. Mistérios entre o céu e o mar, leva esse canto pra longe. Pro outro lado. Ouço um canto em Yorubá, canto, clama a liberdade. Oxalá. Ele que criou o ar, ela que soprou o vento, vento movimenta o mar, mareia meu pensamento. Ele que criou o ar, ela que soprou o vento, vento movimenta o mar, mareia meu pensamento. Mistérios entre o céu e o mar, leva esse canto pra longe. Pro outro lado. Ouço um canto em Yorubá, canto, clama a liberdade. Oxalá.
Linda canção, Thiago, linda canção. Bela execução. Agora nós vamos ouvir Brasil da Gema. Adivinha quem voltou a ser mistura no prato do brasileiro? Ninguém sabe quem foi que veio primeiro, eu quero ver quem adivinha. O boi ganhando em dólar, Sir Pig foi morar no estrangeiro. O Brasil inteiro sabe o que vem da cloaca da galinha. O ovo que com arroz vira arroz-couvo, se colocar no pão sai aquele pão-couvo. E no dia bom eu faço omelete, batizei de Hamlet Shakespeare. O ovo que com arroz vira arroz-couvo, se colocar no pão sai aquele pão-couvo. E no dia bom eu faço omelete, batizei de Hamlet Shakespeare. Adivinha quem voltou a ser mistura no prato do brasileiro? Ninguém sabe quem foi que veio primeiro, eu quero ver quem adivinha. O boi ganhando em dólar, Sir Pig foi morar no estrangeiro. O Brasil inteiro sabe o que vem da cloaca da galinha. O ovo que com arroz vira arroz-couvo, se colocar no pão sai aquele pão-couvo. E no dia bom eu faço omelete, batizei de Hamlet Shakespeare. O ovo que com arroz vira arroz-couvo, se colocar no pão sai aquele pão-couvo. E no dia bom eu faço omelete, batizei de Hamlet Shakespeare. O ovo que com arroz vira arroz-couvo, se colocar no pão sai aquele pão-couvo. E no dia bom faço omelete, batizei de Hamlet Shakespeare. O ovo que com arroz vira arroz-couvo, se colocar no pão sai aquele pão-couvo. E no dia bom eu faço omelete, batizei de Hamlet Shakespeare. Bravo! Muito bom, Thiago. Em nome do fórum, Muito bom. parabéns. Bravo! Thiago, parabéns. Bravo! Eu que agradeço. Eu que agradeço. Muito bem. Nos encaminhando para o final do evento, nós agradecemos as excelentes exposições feitas nessa noite. Os nossos agradecimentos vão também aos espectadores que nos acompanharam e permaneceram conosco até agora. Muito obrigado. E para finalizar, nós convidamos Wagner Duarte, secretário do Fórum Paulista. Wagner, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite, Rafael. Todos me ouvindo? Positivo. Eu queria agradecer a você, Rafael, pela ajuda, pela excelente condução aí dos trabalhos. Agradecer a Bia também, a sua colega, que não pôde estar aqui com a gente hoje, mas que ajudou muito na organização desse evento também. Muito obrigado a vocês. Eu, assim, coube essa difícil tarefa, né, para mim, de dar uma palavra final aí ao nosso evento, depois de exposições maravilhosas, apresentações artísticas que até emocionaram, o depoimento também triste da Júlia, né, que comoveu bastante. E, assim, eu sou o secretário aqui do Fórum desde junho. Mas eu assessoro já a doutora Fátima há algum tempo e, de forma indireta, eu acompanho o trabalho do Fórum desde o início. Então, é uma honra para mim participar desse fórum, participar compartilhar esse debate com pessoas tão capacitadas e gabaritadas. O doutor Marcelo, que começou a fala falando que não tinha preparado nenhum discurso, mas fez uma apresentação maravilhosa. Eu mesmo, se eu tivesse 10 horas aqui para fazer um discurso, eu não faria nada nem parecido com o que ele disse. Então, é uma honra estar aqui junto, e principalmente tantas pessoas gabaritadas, voltadas com o mesmo objetivo, né, de proporcionar um discurso que torne a qualidade de vida aí no âmbito do Fórum dentro do Estado de São Paulo uma proporção melhor de saúde, de meio ambiente para todos, né? Com, quem sabe, banimento, que seria a utopia, ou pelo menos a redução do uso dos agrotóxicos. Né? Essas ações de discussão para reduzir os agrotóxicos, elas são mais do que nunca primordiais, né?
se essa discussão e esse embate já era difícil nos governos anteriores, né? Nesse governo atual ela adquiriu outro patamar. Então, assim, a par de tudo que foi dito hoje, eu queria propor uma reflexão, porque todos que participam aqui do fórum fazem isso sem nenhuma retribuição. É claro que muitos, como eu, né, são servidores que indiretamente já contribuem com esses temas nos seus respectivos cargos. Mas, mesmo assim, o trabalho que é feito aqui no fórum é uma doação de tempo, é uma doação de esforços, de conhecimento, e alguns casos até de dinheiro mesmo, que tem como retribuição apenas a esperança de ver um mundo melhor e a consciência tranquila de saber que estão fazendo o máximo que pode para que essa esperança se concretize. E apesar disso tudo, muitas vezes o sentimento que fica é que essa retribuição não vem. São tantos esforços, tanta dedicação, e parece que a boiada continua passando. Mas eu quero, entretanto, destacar que só pelo fato de existir, e principalmente de resistir, esse fórum já é vitorioso. Tá? Mesmo diante de todas as dificuldades, de todo esse cenário, do jeito que está, né? A gente está aqui comemorando 5 anos de atuação em prol da vida, e isso não é e nunca vai ser pouco. Eu destaco, né, para ter agora tentar pôr no meu discurso um pouco de otimismo, que no âmbito internacional o cenário nunca foi tão bom do ponto de vista da preocupação com a saúde, com o meio ambiente, para ajudar o que a gente já faz aqui. Cada vez mais crescem as pressões externas repudiando o que é feito de errado aqui dentro. Né? Na área jurídica também, ainda que timidamente, eu vejo o STF começando a aderir posições mais favoráveis. Alguns dizem que não é o STF que está mudando de posição, é o governo que ficou com um patamar tão baixo que parece que o STF ficou maravilhoso. Mas ainda assim eu prefiro ver o copo meio cheio. Então, mesmo nessa situação, eu acho que há de comemorar esse começo de mudança da posição do STF. Temos bons julgados, né, até recentemente com relação aos agrotóxicos, houve aquela suspensão da portaria terrível que permitiu o registro tácito, e ela está suspensa graças a uma decisão do nosso STF. Então, eu prefiro ver com bons olhos essa mudança de atitude. Né? Então, a mensagem que eu quero passar para finalizar aqui o nosso evento é para que não percamos a nossa esperança, nem o nosso entusiasmo. O fruto do nosso trabalho é a resistência. É o ideal que o tal progresso que querem vender não se pode obter a qualquer custo. E principalmente que se estamos aqui há 5 anos, nós vamos continuar por mais 50, mais 100 e o quanto for preciso. Então é isso que eu queria dizer. Obrigado a todos. Muito bonito o que foi feito até agora, muito bonito o evento de hoje, e nós vamos continuar essa luta. Muito obrigado. Muito obrigado, Wagner. Agora eu quero fazer um convite a todas as pessoas que estão aqui presentes para que abram suas câmeras, para que nós façamos um print screen e guardar uma recordação desse momento histórico. Vamos falar X, todo mundo. X. Sim! Muito bem. Uma boa noite a todos. Longa vida ao Fórum Paulista. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Parabéns para nós. Né? Sim, parabéns. Parabéns a todos. Parabéns. Boa noite. A Gália, parabéns. Comemorar. A Gália não foi inteiramente ocupada. Sexta-feira, comemoração aqui no campo. Boa noite, parabéns. Eu tenho 7 horas. Parabéns, Rafael. Dossiê contra o dinheiro. Um abraço. Obrigado a todos. Suzana, querida. Oi, Ney, pode encerrar a gravação, Ney. Pode encerrar a gravação, por favor. Tá bom.
Sexta-feira é nóis, gente. Lá no armazém, todo mundo convidado. Legal.